Se alguém pudesse voltar no tempo e observar de cima as cidades da Galileia por volta do ano 30, a primeira sensação não seria de admiração, mas de estranhamento. Nada ali se pareceria com as imagens limpas e grandiosas que o cinema acostumou o mundo a associar à antiguidade. Nazaré, Cafarnaum ou qualquer outra vila onde Jesus caminhou não brilhavam ao sol. Elas se confundiam com a própria paisagem. Um amontoado irregular de pedras cruas, barro seco e poeira constante, quase camufladas contra as colinas áridas ao redor. A cor dominante não era o branco do mármore, mas um tom opaco de marrom e cinza. As casas não se destacavam do chão, pareciam brotar dele. Não havia avenidas largas nem praças arejadas. O espaço era escasso, disputado e precioso demais para ser desperdiçado com estética. Cada construção existia por um único motivo: sobreviver. Ao descer para o nível da rua, a sensação mudava rapidamente de estranhamento para claustrofobia. O que hoje chamamos de ruas eram, na prática, vielas estreitas de terra batida, irregulares, tortuosas, muitas vezes com menos de 2 metros de largura. Não existiam calçadas, não existia separação entre pessoas, animais e sujeira. Tudo acontecia no mesmo espaço comprimido. Uma simples caminhada até o mercado não era um passeio, era uma disputa física por passagem. Burros de carga passavam espremidos entre as paredes. Crianças corriam desviando de cestos e patas. E no meio disso tudo, o esgoto. Em muitas vilas, os dejetos corriam pelo centro do caminho misturados à poeira, formando uma lama escura que grudava nos pés. O cheiro fazia parte da paisagem tanto quanto as casas. Não havia como escapar dele. Esse traçado caótico não era fruto de desorganização, era defesa. Ruas estreitas dificultavam a movimentação de invasores, atrasavam cavalos, criavam pontos cegos. A própria cidade funcionava como uma armadilha para quem não a conhecia. Cada curva escondia alguém, cada sombra podia ser uma ameaça. As casas refletiam o mesmo princípio. De fora pareciam fechadas, hostis. Paredes grossas, quase nenhuma abertura voltada para a rua. Janelas, quando existiam, eram pequenas e altas. A mensagem era clara: a rua não era um lugar seguro. Era um espaço de passagem, não de convivência. A vida acontecia voltada para dentro. Mas essa busca por proteção visual criou um paradoxo curioso. Se ninguém via o interior da casa, todos ouviam. As construções eram coladas umas às outras, compartilhando paredes. O isolamento acústico simplesmente não existia. O som atravessava o barro como se não houvesse barreira alguma. Discussões familiares, choros de bebês, orações sussurradas, a moagem constante de grãos, tudo se misturava num fundo sonoro permanente. Numa vila daquela época, o silêncio era um privilégio inalcançável. A comunidade funcionava como um único organismo vivo, respirando junto, ouvindo tudo. A privacidade, como entendemos hoje, era uma ideia inexistente. Cada gesto, cada conflito, cada desvio de comportamento era percebido pelo clã. Viver ali significava ser constantemente observado, ainda que apenas pelos ouvidos. E havia regras não escritas que todos aprendiam cedo. Uma hierarquia rígida moldava o comportamento nas vielas. Se, de repente, a silhueta de um soldado romano surgisse bloqueando a pouca luz do beco, ninguém precisava explicar o que fazer. O corpo reagia antes da mente. Encostar-se à parede suja de barro, baixar os olhos, abrir espaço. Naquele mundo, o espaço físico era poder. E o poder pertencia a quem carregava uma espada. O resto da população aprendia a se encolher para sobreviver. Um erro de cálculo, um olhar sustentado por tempo demais, podia custar caro. A humilhação fazia parte do cotidiano tanto quanto a poeira. Essas ruas estreitas não eram apenas passagens, eram palcos de tensão constante. Cada ida ao mercado, cada deslocamento simples, carregava o risco do confronto. Não havia polícia local patrulhando para proteger o cidadão comum. A autoridade existia para cobrar impostos e manter a ordem imperial, não para garantir segurança pessoal. E quando o sol começava a se aproximar do horizonte, o medo mudava de forma. O dia ainda oferecia algum controle, alguma previsibilidade. À noite, isso desaparecia. Mas antes mesmo da escuridão total, a cidade já começava a se fechar, como um animal acuado. Porque aquelas vielas que durante o dia pareciam apenas apertadas e sujas, ao cair da luz se transformavam em corredores de ameaça. E quem vivesse ali sabia, sobreviver naquele mundo exigia atenção constante.
submissão estratégica e uma compreensão clara de que a cidade não era um refúgio seguro. Era apenas o melhor abrigo disponível contra um caos ainda maior. E esse era apenas o começo da rotina diária no mundo de Jesus. Entrar em uma casa comum da Galileia no primeiro século não era uma experiência acolhedora. Era um choque imediato, quase instintivo, que começava antes mesmo de os olhos se adaptarem à penumbra. Do lado de fora, a luz do sol refletia na poeira clara das vielas. Bastava cruzar a porta baixa de madeira para tudo mudar. O ar ficava mais pesado, mais quente, e o cheiro tomava conta dos sentidos. Palha úmida, fumaça antiga e esterco fresco se misturavam num odor permanente que nenhum morador realmente percebia mais, porque fazia parte da vida desde o nascimento. A casa não foi pensada para conforto, ela foi pensada para resistir. O frio da noite no deserto era tão perigoso quanto o calor do dia, e a arquitetura precisava enfrentar ambos. Não havia salas separadas, corredores ou divisões claras. O espaço era mínimo, e cada função da casa se sobrepunha à outra. Comer, dormir, trabalhar e se proteger aconteciam praticamente no mesmo ambiente. Logo na entrada, o chão não era de pedra nem de madeira, mas de terra batida. Era ali que dormiam os animais da família. Cabras, ovelhas e às vezes até um burro dividiam o espaço com as pessoas. Para os padrões modernos, isso soa como miséria extrema. Para aquela sociedade, era sobrevivência inteligente. O calor corporal dos animais subia durante a noite fria e aquecia a plataforma de pedra elevada onde a família dormia. Aquilo funcionava como um sistema biológico de aquecimento, eficiente e indispensável. Acima do nível do chão, uma faixa de pedra delimitava o espaço humano. Ali se estendiam esteiras simples, cobertas por mantos. Era nesse pequeno patamar que se comia, se descansava e se vivia. Não existia a ideia de um quarto individual. Todos compartilhavam o mesmo ambiente, respirando o mesmo ar quente e pesado. À noite, o som da respiração profunda dos animais se misturava ao das pessoas. Era assim que o dia terminava. Na borda dessa plataforma elevada havia cavidades escavadas na própria pedra ou caixas de madeira. Ali ficava o alimento dos animais. Esse objeto tinha um nome específico, manjedoura. Não era um item simbólico ou decorativo. Era uma peça comum, prática, presente na maioria das casas rurais da região. Isso muda completamente a forma como muitos imaginam o nascimento de Jesus. Quando os evangelhos dizem que não havia lugar na estalagem, não significa necessariamente um prédio comercial, um hotel como entendemos hoje. O mais provável é que Maria e José estivessem na casa de parentes, já cheia de gente por causa do recenseamento. Sem espaço na plataforma elevada, restou acomodar-se na parte inferior da casa, junto aos animais. O bebê foi colocado na manjedoura não por abandono, mas porque era o local disponível, limpo dentro do possível e protegido do frio. Durante o inverno, esse ambiente apertado e carregado de cheiros era desconfortável, mas vital. O calor precisava ser preservado a qualquer custo. Já no verão, a situação se invertia. O mesmo espaço que protegia do frio se transformava em um forno. O ar quente ficava preso entre as paredes grossas de barro, tornando a permanência ali quase insuportável durante o dia. Quando isso acontecia, a vida doméstica migrava para cima. O telhado plano das casas, feito de galhos, barro socado e vigas simples, se tornava o lugar mais valioso da residência. Ali se dormia nas noites quentes. Ali se conversava, se orava e se tentava escapar do cheiro constante de baixo. Era o único ponto onde uma brisa podia alcançar o corpo cansado. Esses telhados não eram espaços privados. As casas eram coladas umas às outras. E muitas vezes os telhados se conectavam, formando uma espécie de segundo nível da vila. Caminhar por cima das casas era comum. Isso ajuda a entender relatos bíblicos que para o leitor moderno parecem estranhos, como o homem paralítico descido pelo telhado até a presença de Jesus. Aquilo não era um ato impossível ou extraordinário, era parte da dinâmica urbana daquele tempo. A casa antiga funcionava como uma máquina de sobrevivência ajustada às estações, ao clima e à escassez. Nada ali era desperdiçado, nada era feito por estética. Cada escolha arquitetônica carregava uma lógica prática moldada por séculos de necessidade. Mas esse espaço apertado também amplificava outro aspecto da vida antiga, a falta absoluta de privacidade. Discussões familiares não ficavam contidas dentro de quatro paredes. Emoções vazavam junto com o som. A comunidade inteira sabia quando algo estava errado em uma casa.
A vida era vivida sob constante vigilância social, mesmo quando ninguém estava olhando diretamente. E apesar de todo esse esforço para tornar o interior da casa um refúgio, a segurança nunca era completa. As paredes de barro protegiam do vento e do frio, mas não eram invioláveis. Enquanto a família dormia, vulnerável na escuridão, o mundo lá fora continuava perigoso. O lar era o melhor abrigo disponível, mas ainda assim era frágil. Porque no mundo de Jesus, até o lugar onde se dormia precisava lutar diariamente contra o medo, o clima e a escassez. A água no mundo de Jesus não era apenas uma necessidade básica. Era o centro invisível em torno do qual giravam a sobrevivência, a reputação e a religião. Hoje, quando sentimos sede, basta estender a mão e girar uma torneira. Na Judéia do primeiro século, cada gota de água exigia esforço físico, planejamento e coragem social. Nada sobre esse processo era simples ou neutro. A responsabilidade de buscar água recaía quase sempre sobre as mulheres. Todos os dias, sem exceção, elas deixavam suas casas ainda nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando o sol estava mais fraco. Caminhavam até a fonte da vila ou até o poço mais próximo, muitas vezes localizado fora das áreas muradas. O percurso podia ser curto ou longo, mas nunca era fácil. O retorno era sempre o mais difícil. Um jarro de barro cheio podia pesar mais de 20 quilos, apoiado sobre o ombro ou equilibrado na cabeça, pressionando o corpo sob o calor. Mas o peso mais difícil de carregar não era o da água, era o peso do olhar coletivo. O poço não era apenas um ponto de abastecimento, era o coração social da comunidade. Ali as pessoas se encontravam, conversavam e observavam umas às outras. Era naquele espaço que as notícias se espalhavam, que alianças eram reforçadas e que reputações eram construídas ou destruídas. O poço funcionava como uma espécie de tribunal a céu aberto, onde todos viam quem aparecia, com quem falava e em que horário. Havia horários corretos e incorretos para buscar água. As mulheres consideradas respeitáveis iam em grupo nos momentos mais frescos do dia. A presença coletiva funcionava como proteção e como validação social. Já ir sozinha, especialmente sob o sol do meio-dia, era um sinal claro de exclusão. Não era uma escolha de conveniência, era uma imposição social silenciosa. Por isso, quando os textos bíblicos mencionam uma mulher indo ao poço na hora sexta, ao meio-dia, o detalhe carrega um peso enorme. Aquela mulher não estava ali porque preferia o calor escaldante, ela estava ali porque não era bem-vinda entre as outras. A vergonha era tão pesada que enfrentar o sol parecia mais fácil do que enfrentar os olhares. Cada ida ao poço era uma exposição pública. A ausência também falava alto. Não aparecer levantava suspeitas. Aparecer em horários errados confirmava julgamentos. A água que sustentava a vida também sustentava a hierarquia social. E seu uso ia muito além de matar a sede. Naquele mundo, a preocupação central não era com germes ou bactérias, conceitos que ainda não existiam. A obsessão religiosa estava na pureza ritual. A água tinha o poder simbólico de remover contaminações espirituais invisíveis adquiridas no simples ato de viver. Lavar as mãos antes de comer não tinha relação com higiene moderna, mas com obediência religiosa. Banhos rituais em piscinas específicas, chamadas mikvahs, serviam para restaurar o status espiritual de alguém que havia tocado em algo considerado impuro. Uma pessoa podia estar coberta de poeira e ainda assim ser considerada limpa diante de Deus, desde que tivesse passado pelo ritual correto. Da mesma forma, alguém fisicamente limpo podia estar espiritualmente contaminado. O toque era perigoso. Pessoas, objetos e situações carregavam graus diferentes de impureza. Um cadáver, um leproso, certos animais e até eventos naturais tornavam alguém ritualmente impuro. Essa condição não significava pecado moral, mas afastamento temporário da vida religiosa e comunitária. O impuro não podia entrar no templo, não podia participar plenamente da sociedade até cumprir os rituais necessários. Essas regras criavam muros invisíveis entre as pessoas. O medo não era apenas da doença, mas da exclusão. Um simples contato errado podia transformar alguém em um pária social por dias ou semanas. Por isso, a compaixão muitas vezes era contida. Ajudar alguém podia ter um custo alto demais. A água controlava tudo. Ela definia quem estava limpo, quem estava sujo, quem pertencia e quem precisava ser evitado. Era um recurso físico escasso e, ao mesmo tempo, um instrumento simbólico poderoso.
Nesse contexto, falar de água viva não era apenas poesia. Era subversão, era tocar no centro nervoso de uma sociedade onde cada gota carregava peso, julgamento e poder. E enquanto a vida das vilas girava silenciosamente em torno do poço, a poucos quilômetros dali, outro mundo crescia em contraste brutal, oferecendo brilho, luxo e uma tentação constante que mudaria para sempre o equilíbrio da região. A poucos quilômetros das vilas silenciosas da Galileia, existia um mundo que parecia pertencer a outra realidade. Nazaré, pequena e conservadora, não estava isolada do restante do império. A menos de 1 hora de caminhada erguia-se Séforis, uma cidade que destoava completamente de tudo ao seu redor. Para quem saía das casas de barro e das vielas empoeiradas, cruzar seus portões era como atravessar uma fronteira invisível entre dois universos. Séforis era uma metrópole romana em pleno funcionamento, com dezenas de milhares de habitantes. Suas ruas eram pavimentadas com pedra, organizadas, largas o suficiente para o tráfego constante de pessoas e mercadorias. Onde as vilas ofereciam silêncio e austeridade, Séforis oferecia barulho, cor e movimento. Mosaicos ornamentavam o chão das casas ricas. Teatros ao ar livre exibiam espetáculos regulares. Banhos públicos ofereciam água quente, vapor e luxo cotidiano. É impossível imaginar que esse contraste não tenha marcado profundamente a mente de qualquer jovem da região. Jesus e José eram tectons, construtores. O trabalho em uma vila pequena era limitado. Em cidades como Séforis, havia demanda constante por mão de obra. Pedras precisavam ser cortadas, estruturas levantadas, reformas feitas. É extremamente provável que Jesus tenha caminhado aquelas estradas para trabalhar ali, vendo com os próprios olhos o poder e a estética do Império Romano. O choque cultural era imediato e profundo. Nas vilas judaicas, a tradição proibia imagens de seres humanos ou animais consideradas idolatria. Em Séforis, estátuas de deuses pagãos estavam espalhadas por toda parte. Rostos de divindades observavam as ruas, os prédios públicos e as casas mais ricas. O espaço urbano era um desfile visual de valores que colidiam diretamente com a fé local. A diferença não era apenas estética, era moral. Enquanto a modéstia era a regra nas vilas, em Séforis existiam ginásios onde homens praticavam esportes completamente nus. Aquilo não era apenas estranho para um judeu do primeiro século, era ofensivo. O corpo exposto, celebrado como beleza e força, entrava em conflito direto com uma cultura que associava nudez à vergonha. Esse contraste criava uma tensão constante. A cidade romana oferecia conforto, entretenimento e oportunidades econômicas. Ao mesmo tempo, representava ameaça à identidade religiosa e cultural. Jovens eram atraídos pelo brilho, pelos banhos quentes, pelos espetáculos. Os mais velhos temiam a dissolução da tradição. A Galileia vivia um conflito silencioso entre permanecer fiel ao passado ou se render às promessas do presente imperial. Mas se Séforis representava a sedução urbana, o espaço entre as cidades representava o perigo absoluto. Colocar o pé na estrada era sair da proteção relativa das muralhas e entrar em um território onde a lei romana raramente chegava a tempo de ajudar. Viajar não era lazer, era risco calculado. Distâncias que hoje parecem pequenas exigiam dias de caminhada. 30 quilômetros podiam significar 2 dias inteiros sob o sol, carregando suprimentos, água e comida. Não existiam restaurantes confiáveis à beira da estrada. Para um judeu devoto, aceitar alimento de estranhos era perigoso, pois não havia garantia de pureza ritual. Cada viajante precisava carregar sua própria sobrevivência nas costas. Algumas rotas eram temidas por todos. A estrada entre Jerusalém e Jericó ficou conhecida como o Caminho de Sangue. A geografia ali conspirava contra o viajante. Desfiladeiros profundos, rochas de calcário e cavernas naturais ofereciam esconderijos perfeitos para bandidos e rebeldes. Era possível observar uma vítima por quilômetros, escolher o momento exato do ataque e desaparecer sem deixar rastros. Por isso, ninguém viajava sozinho. Pessoas se organizavam em caravanas grandes, reunindo famílias inteiras e vilas vizinhas. A força estava nos números. Esse detalhe ajuda a entender episódios bíblicos que parecem estranhos aos olhos modernos, como o momento em que José e Maria percebem que Jesus não está com eles após deixarem Jerusalém. Em meio a dezenas de parentes e conhecidos, assumir que o filho estava em outra parte do grupo era completamente normal. A estrada exigia planejamento quase militar.
Horários, rotas, companhias e provisões precisavam ser calculados com cuidado. Um erro podia custar a vida. Fora das cidades, não havia muralhas, não havia portões, não havia abrigo garantido. Entre a simplicidade das vilas e o luxo das cidades romanas, existia esse espaço hostil e imprevisível. Foi nesse cenário de tensão constante entre a tradição e o império, entre o lar e o perigo, que se formou a visão de mundo de Jesus. Um mundo onde cada passo fora de casa era uma aposta, e cada caminho podia levar tanto ao sustento quanto à morte. Entrar em Jerusalém durante as grandes festas religiosas não era uma experiência de paz ou contemplação. Era um choque imediato, violento para os sentidos. Antes mesmo de ver o templo, o visitante sentia a cidade. O ar carregava um cheiro pesado, uma mistura de fumaça, carne queimada e algo metálico, difícil de identificar à distância, mas impossível de ignorar quando se aproximava. Era o cheiro do sangue. Durante a Páscoa, Jerusalém se transformava. A população da cidade praticamente triplicava com a chegada de peregrinos vindos de todas as regiões. As ruas ficavam tomadas por gente cansada, animais sendo conduzidos para o sacrifício e vendedores gritando para chamar atenção. Estalagens lotavam com meses de antecedência. Quem não encontrava abrigo dormia nos telhados, nas ruas ou em acampamentos improvisados fora dos muros. A cidade santa se tornava um organismo saturado, à beira do colapso. No centro de tudo estava o templo. Para o judeu comum, ele era o lugar onde o céu tocava a terra. Na prática cotidiana, porém, seu funcionamento se parecia muito mais com uma indústria de abate em escala gigantesca. Milhares de cordeiros eram sacrificados em um curto espaço de tempo. Sacerdotes trabalhavam sem parar, descalços sobre o piso de pedra que rapidamente se tornava escorregadio. As vestes, que deveriam simbolizar pureza, ficavam manchadas de vermelho. O sangue não ficava ali por acaso. Havia um sistema de drenagem cuidadosamente planejado para lidar com aquele volume. Canais levavam o excesso para fora do complexo do templo, descendo em direção ao Vale do Cedron. Em certos momentos, o riacho chegava a correr avermelhado. Para quem vivia ali, aquela cena não era simbólica. Era rotina. O som era ensurdecedor. O balido dos animais, os comandos dos sacerdotes, o murmúrio constante da multidão. A ideia de um templo silencioso e solene simplesmente não corresponde à realidade daquele período. Era um ambiente caótico, intenso e profundamente físico. Ao redor do espaço de sacrifício, o comércio fervilhava. O pátio dos gentios, a área mais externa do templo, havia se transformado em um grande mercado. Cambistas trocavam moedas romanas que traziam a imagem do imperador por moedas aceitáveis para o imposto do templo. Essa troca não era gratuita. As taxas eram altas e inevitáveis. Quem vinha de longe não tinha escolha. Vendedores de pombas e outros animais gritavam suas ofertas. As mesas se enchiam de moedas. O som do metal batendo na pedra se misturava aos gritos e aos animais. Aquilo não era apenas comércio, era um sistema financeiro que lucrava diretamente com a fé do povo. É nesse contexto que a atitude de Jesus precisa ser compreendida. Quando ele vira as mesas e expulsa os vendedores, ele não interrompe um momento de oração silenciosa. Ele ataca o coração de uma engrenagem econômica que explorava peregrinos pobres, muitos deles vindos de dias de viagem, trazendo o pouco que tinham para cumprir a lei religiosa. Mas Jerusalém não produzia apenas sacrifícios e moedas. Produzia lixo, e muito dele. Restos de animais, comida estragada, entulho, sujeira acumulada por uma população inchada. Tudo isso precisava ir para algum lugar. Ao sul das muralhas, havia um vale que cumpria essa função, o Vale de Inom. Ali, o fogo nunca se apagava. Dia e noite, uma fumaça escura subia constantemente, carregando um cheiro insuportável de lixo queimado e carne em decomposição. Era para lá que iam as carcaças dos animais sacrificados, era para lá que iam os resíduos da cidade e, em alguns casos, era para lá que iam os corpos de criminosos executados, considerados indignos de sepultamento. Esse lugar tinha um nome conhecido por todos: Dina. Não era um conceito abstrato. Era uma localização real, visível, concreta. Quem morava em Jerusalém podia apontar para ela, podia sentir seu cheiro, podia ver a fumaça subindo no horizonte. Por isso, quando Jesus falava de condenação usando a imagem da Dina, ninguém precisava de explicações teológicas complexas. Todos entendiam.
Era o lugar onde tudo o que não servia mais era descartado e consumido pelo fogo, o fim último do que era considerado inútil. Jerusalém, a cidade que deveria representar santidade e esperança, funcionava também como um centro de exploração, morte e descarte. O contraste era brutal. O mesmo espaço que prometia perdão exigia sacrifício em massa. O mesmo templo que falava de vida pulsava com sangue. E enquanto peregrinos se esforçavam para cumprir a lei e manter sua pureza ritual, poucos percebiam que aquela engrenagem inteira estava se tornando insustentável. A cidade sagrada fervilhava de tensão. Fé, dinheiro, poder e desespero se misturavam de forma explosiva. Jerusalém parecia eterna, sólida, protegida por muralhas imponentes. Mas sob aquela superfície caótica e sangrenta, algo estava se acumulando. Uma pressão silenciosa que, em pouco tempo, transformaria aquele centro religioso e econômico em um cenário de destruição total. Poucas décadas depois dos dias de Jesus, tudo aquilo que parecia sólido e eterno começou a ruir de forma irreversível. Jerusalém, orgulhosa de seu templo e de suas muralhas, entrou em um caminho sem retorno. A tensão que antes fervilhava de maneira silenciosa explodiu em violência aberta. O domínio romano, a exploração econômica e o fanatismo crescente criaram um cenário onde o conflito não era mais uma possibilidade distante, mas uma certeza. No ano 66, a revolta judaica contra Roma teve início. O que começou como protestos localizados rapidamente se transformou em guerra total. Grupos diferentes, com visões distintas sobre como resistir ao império, passaram a disputar não apenas o inimigo externo, mas o controle interno da própria cidade. Facções rivais lutavam entre si dentro de Jerusalém, enquanto os exércitos romanos se aproximavam. A cidade começou a se devorar por dentro antes mesmo do cerco se fechar. Quando as legiões de Roma finalmente cercaram Jerusalém, a estratégia era clara. Não seria um ataque rápido, mas um estrangulamento lento. Nenhuma entrada, nenhuma saída. Suprimentos cessaram. A água se tornou escassa. A fome começou a corroer a população dia após dia. O que antes era um centro religioso vibrante transformou-se em uma armadilha mortal para seus próprios habitantes. Relatos da época descrevem cenas difíceis de imaginar. Pessoas disputando restos de comida no lixo. Famílias inteiras definhando dentro de casas fechadas. O desespero atingiu níveis tão extremos que atos impensáveis passaram a acontecer. A Cidade Santa, conhecida por seus rituais de pureza, mergulhou em uma degradação total da dignidade humana. Dentro dos muros, a violência não cessava. As facções continuavam lutando entre si, queimando depósitos de alimentos em disputas de poder, agravando ainda mais a fome. A ideia de união diante do inimigo externo simplesmente não se concretizou. Jerusalém estava fragmentada, enfraquecida e condenada. Quando os romanos finalmente romperam as defesas, a destruição foi absoluta. Soldados avançaram rua por rua, eliminando resistência, incendiando casas e massacrando a população. O templo, orgulho máximo da fé judaica, foi saqueado e incendiado. As chamas consumiram não apenas a estrutura física, mas séculos de significado religioso e cultural. O lugar onde se acreditava que Deus habitava foi reduzido a ruínas fumegantes. O fogo não se apagou rapidamente, assim como no Vale de Inom, a cidade inteira pareceu se transformar em um imenso espaço de queima e descarte. Cadáveres se acumulavam, o cheiro da morte impregnava o ar. Jerusalém, antes cheia de peregrinos e cânticos, tornou-se um cenário de silêncio e devastação. Após a queda, os sobreviventes enfrentaram um destino cruel. Muitos foram mortos, outros vendidos como escravos. Alguns levados para arenas romanas, onde morreriam para entretenimento público. A terra que prometia vida agora espalhava seus filhos pelo império como troféus de guerra. Nesse ponto, as palavras de Jesus ganharam um peso impossível de ignorar. Quando ele falou sobre a destruição do templo, sobre dias em que não ficaria pedra sobre pedra, não era linguagem simbólica distante. Era uma advertência concreta sobre um sistema que caminhava para o colapso. Jerusalém não caiu apenas por causa da força romana. Caiu por causa de suas próprias divisões, de sua rigidez e de sua incapacidade de ouvir. A fé, que deveria apontar para a transformação, havia sido capturada por estruturas de poder e violência. O templo, que simbolizava encontro com Deus, tornou-se um centro de exploração e controle.
Quando tudo ruiu, restou a pergunta que ecoaria pelos séculos seguintes: onde encontrar Deus quando o lugar sagrado deixa de existir? Foi nesse vazio que o movimento iniciado por Jesus ganhou força. Sem templo, sem sacrifícios, sem um centro geográfico obrigatório, a fé se espalhou para além de Jerusalém. Tornou-se portátil, vivida em comunidades pequenas, em casas simples, em encontros discretos. A presença divina não estava mais limitada a uma construção de pedra, mas ligada a pessoas, relações e práticas de cuidado. O fim de Jerusalém não foi apenas uma tragédia histórica. Foi o encerramento de uma era, uma mudança radical na forma de compreender Deus, identidade e esperança. Das cinzas de uma cidade destruída nasceu uma nova maneira de existir espiritualmente no mundo.